Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé pela sua Rádio Grande FM. Quero deixar aqui um abraço ao meu grande amigo, companheiro Éder Joffre, sempre no nosso suporte aqui nesses momentos de fé. Meu abraço também ao diácono Nilson, meu abraço ao Mauro Alcântara e a todos os comunicadores aqui da Rádio Grande FM. Hoje eu quero falar sobre as fases da família. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse Salmo 127 fala das duas primeiras fases da família. Todos os jovens, quando querem formar a sua família, procuram uma namorada, se é um rapaz, um namorado, se é uma moça, e assim começam a buscar a formação da sua família pela via do matrimônio. É assim mesmo que a palavra de Deus nos orienta. Mas nós devemos lembrar sempre dessa expressão das Escrituras: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Esse texto trata da primeira fase da família. A primeira fase da família é exatamente esta: o namoro, o noivado e o casamento. E nós devemos entender que se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham os que edificam. E por outro lado, devemos lembrar que a nossa casa deve ser edificada pela orientação do Senhor. Lá em Gênesis, a palavra de Deus diz assim: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De forma que a formação da família é uma primeira fase de toda a família. Você mesmo deve lembrar quando você conheceu o seu esposo ou quando você conheceu a sua esposa, a fase do namoro, o conhecimento um do outro, da família um do outro. Todo mundo que vai casar deve lembrar que não casa só com aquela moça ou só com aquele rapaz, mas você casa com a família do seu cônjuge também. Não tem como dizer, eu vou casar com ele, não é com a família dele. Não, você casa e se torna parte de uma família e nunca deve haver qualquer tipo de resistência à família do outro. Nós nos tornamos uma grande família. E assim, então, o texto vai ensinar que vai ser inútil levantar de madrugada, repousar tarde. Não adianta só querer pensar na formação da família, sobre o ponto da prosperidade, da riqueza. Forme uma família. O trabalho das nossas mãos, abençoados pelo Senhor, nos faz prosperar. Mas devemos casar pensando na formação de uma família. A segunda fase da família é quando, depois de casado, chegam os filhos naquela casa. Quando começam a chegar os filhos, até porque logo que se casa alguém já começa. Quando vai ter filho, então chegam os filhos. A Bíblia diz aqui, herança do Senhor são os filhos. Eles são como flechas na mão do guerreiro. Eu gosto dessa expressão porque como pastor observo os pais, as mães chegando na igreja com as crianças no colo. Normalmente, as primeiras idas à casa do Senhor, nós vamos nos braços dos nossos pais, no colo de uma mãe, de um pai, de um vô, de uma avó. E aqui a linguagem poética do Salmo diz, os filhos são como flechas na mão do guerreiro. É o tempo que os filhos estão chegando na casa. É a primeira e a segunda fase da formação da família. Já casou, agora começam a chegar os filhos. E o texto diz aqui, feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era um suporte que o guerreiro usava para colocar as flechas, que cabiam 5 flechas. Então, aqui já dá a ideia de pelo menos 5 filhos aí nesta casa, não é? E
diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. Essa segunda fase da família é aquela fase da chegada dos filhos, a fase também em que o casal tem a sua época mais fértil, mais forte da vida. Então é a segunda fase da formação da família. Esse Salmo 127 fala de duas fases importantes da família. No próximo programa nós vamos estudar o Salmo 128, que fala das duas outras fases da família. Deus te abençoe e abençoe a sua família neste dia, em nome de Jesus. Amém.